Então, meus queridos irmãos, mais uma vez, uma boa tarde a todos, né? Uma tarde realmente excelente, agradável. Já tivemos aí a natureza trabalhando ao nosso favor. Embora qualquer coisa que nos aconteça nos ambientes, tudo para nós é natureza. Falar de natureza é falar de nós mesmos. Mas nós vamos fazer algumas distinções para o entendimento da palavra natureza. Nós lemos nos dicionários ambiente em que vive o homem, mas não depende dele para existir. A natureza é o ambiente onde o homem vive, né? Como é só do dicionário, nós vamos acrescentar. É tudo que existe está na natureza. E a natureza não precisa de nós para existir, né? Nós vamos ver ao longo da nossa conversa que a natureza é um estado bem superior ao que nós imaginamos. Porque quando a gente fala em natureza, né, nós estamos muitas das vezes focalizando o nosso ambiente físico, o ambiente físico da natureza que alberga todas as coisas. Mas nós sabemos que a natureza, ela é muito mais ampla. No mundo espiritual também tem a natureza também está no mundo espiritual. Né? Se nós lermos nas obras de André Luiz, nós vamos ver que, na verdade, a nossa natureza é um rascunho, é um xerox da verdadeira natureza. Então, a ideia de natureza é muito mais ampla, né? Entender a natureza é muito mais ampla. E nós podemos até recorrer, né, nos entendimentos que nós temos, que nos foram deixados desde passado longínquo, lembrando ali em Salmos 24, 1, 2, a natureza pertence a Deus. Porque, na verdade, tudo pertence a Deus. E tudo é natureza. Todas as coisas existem em natureza. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e tudo que nele vive. Ele quem estabeleceu os mares e firmou as águas. Então é um conceito muito amplo e divino. E precisamos entender sobre isto para que possamos usufruir da natureza aquilo que Deus fez para nós. E não nos comportarmos ao contrário que temos tido feito, né? Então, lembramos sempre da natureza normal, né? Uma floresta, uma mata, uma planície, uma horta, uma floresta imensa, às vezes intransponível. A gente quer levar para esses ambientes aquilo que tem de muito importante e até achar que nós podemos estar em qualquer lugar desse. Na verdade, a beleza exuberante da natureza não quer dizer que nós vamos viver lá, não quer dizer que nós vamos interferir lá. Imaginemos, por exemplo, uma floresta densa, né? Com toda a fauna, toda a flora, aquela maravilha, coisa bonita que a gente vê em filme, em imagem, e dá até vontade de viver naquele lugar. Não dá. Não é um ambiente para nós. Então a natureza alberga todas as coisas, cada um segundo a sua necessidade. E a maravilha está em a gente, no mínimo, manter um respeito com ela. Então o papel da natureza é acolher todos os seres vivos. Tudo aquilo que faz parte desse projeto divino. E naturalmente nós vamos falar aqui sobre os reinos, mas não vamos adentrar em detalhes, mas na parte do reino hominal, né, do homem animal, é importante que a gente entenda. Então há o homem que vive na natureza, seja mesmo nas nossas casas, nos nossos prédios, tudo é natureza. Muitas vezes a gente deixa de focar a natureza floresta, planície, com suas faunas, né, com suas floras, e deslumbramos também com as cidades, deslumbramos com os locais que o próprio homem construiu. Porque como a gente pode lembrar,
O apóstolo Paulo, nessa mensagem aqui de André Luiz, ele fala uma coisa interessante aqui, ó, que está na primeira epístola de Coríntios. Pois somos cooperadores de Deus. E o livro dos Espíritos deixa claro, Deus é o Criador, mas nós somos os co-criadores. Então, nós acrescentamos na natureza aquilo que nos favorece, mas é preciso saber fazer tal coisa para não deturpar a própria natureza, para não corromper a natureza, porque como nós dissemos no início, ela existe mesmo sem a nossa presença. A natureza não precisa de nós. Aliás, muitas vezes nós perturbamos a natureza, né, com ações degradantes, e ela, mesmo levando muito tempo, ela se recompõe. Mas imagine o trabalho que ela tem para recompor. Muitas das vezes cobra de volta aquilo que nós prejudicamos. Então, o importante do estudo, como nós temos na mensagem, lá na Conduta Espírita, no capítulo 32, nós temos um papel, né, de co-criador, de cooperador com Deus. E olha que interessante, a nossa cooperação com Deus, com a natureza, é em nosso próprio benefício. Oi? Então nós temos que nos inteirar, sintonizar nisto para que a gente viva em harmonia com a natureza. Então, citamos aqui um pouquinho a respeito da existência do mundo espiritual, da natureza no mundo espiritual, porque o comportamento do ser espiritual, onde quer que ele esteja, ele pode ser influenciado e pode influenciar. Então nós vamos ver que muitas das vezes o nosso desregramento aqui no mundo físico é em decorrência do desregramento do ser espiritual, do espírito, do comportamento do espírito, principalmente no pensamento. Não é porque no plano espiritual não tem corpo, mas tem o ser espiritual que pensa. Então, dando uma pequena volta aqui, falando sobre os reinos da natureza, nós vamos perceber um detalhe importante. Segundo os cientistas, a própria Terra foi criada há 4 bilhões e meio ou mais de anos, quando uma parte do Sol se deslocou e circundou o Sol por bilhões de anos até a sua superfície ficar consistente e favorável à vida. Isso se passou 2 bilhões, 3 bilhões de anos. Foi quando a Terra, no seu processo de resfriamento, da separação das águas, da formação das terras, dos mares, dos continentes, e aí, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, aconteceu que surgiu, nos mares, uma massa gelatinosa, esverdeada. Ali continha os germes da vida, das primeiras vidas na Terra, que surgiram como as primeiras células, os primeiros seres vivos unicelulares. Tudo começou ali. E a própria natureza, na parte dos vegetais, também iniciou por ali, porque na verdade chegou primeiro. E olha que interessante da providência de Deus para conosco. Deus construiu a casa, preparou todos os ambientes, a natureza se tornou exuberante, seres aquáticos, mamíferos começaram a surgir nos mares, foram para a terra, povoaram a terra por milhões e milhões de anos. Inclusive os famosos dinossauros, esses monstros enormes que povoaram a terra por mais de 100 milhões de anos. E nós estamos na Terra com consciência por pouco mais de 100 mil anos, o ser humano. Houve uma transformação e se adequou. Aquela época não era um ambiente para que nós estivéssemos aqui. Depois disso, então, nós tivemos diversos fenômenos na natureza e a Terra se recompôs
E aí iniciaram os seres que no futuro deram origem ao que nós somos. Então a natureza está trabalhando isto para nos acolher. Nós somos os últimos habitantes da Terra, dos últimos instantes da Terra. E toda a natureza foi preparada para nos acolher. Então, quando iniciou as primeiras vidas unicelulares, iniciou a trajetória do espírito na sua vida do mundo físico, o chamado princípio inteligente. Porque o ser vivo tem um ser espiritual nele, chamado princípio inteligente. Ele não é consciente, ele não tem atributos que nós temos, por isso é chamado princípio inteligente. Porque na existência das coisas nós vamos ver que no início das coisas, conforme nos diz a doutrina, nós temos o princípio material, que chegou até aqui onde nós falamos, e o princípio espiritual. Toda a existência das coisas vem do princípio material. E os seres espirituais, a partir do princípio inteligente, o princípio espiritual, deu origem aos seres espirituais e inteligentes, né? Porque o espírito é o ser inteligente da criação. E ele passou então a ter uma trajetória de evolução, e que nós sabemos que começa no átomo, que é a menor partícula de matéria, até a plenitude, quando se tornam espíritos angélicos, espíritos purificados, e a sua trajetória é direcionada a partir daí ao mundo espiritual. Não precisa mais viver no mundo físico. Mas imaginemos que a trajetória da Terra, até nos dar a condição das experiências no mundo físico, porque isso é divino. Poderíamos perguntar, mas se nós somos espíritos, se a nossa origem é mundo espiritual e a nossa finalidade é mundo espiritual, por que então viver aqui na Terra? Espírito encarnado? Uma coisa é certa: Deus, inteligência primeira, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, de toda a sabedoria. O que ele faz é perfeito e é sábio, não altera. E é para sempre. Então, como nós somos seres racionais, espíritos pensantes, e estamos vivendo um ambiente, sem dúvida nenhuma, criado, feito pelo Criador para nos albergar, a conclusão é simples: há uma importância e uma necessidade de estarmos aqui. E essa importância e necessidade é o nosso processo evolutivo. Porque Deus não nos criaria angélicos, como não criou. Deus nos criou simples e ignorantes, no sentido de que começamos uma vida sem o conhecimento da verdade, da lei, exatamente para que, a partir do começo, nós desenvolvamos em nós conhecimento e experiência que nos capacita ao mérito da felicidade. É isso. Isso é tão lógico que fica difícil discutir uma coisa desta. A partir de que nós temos a certeza da existência de Deus, nós abrimos um leque de compreensão. Não apenas aceitação, de compreensão. Que é como a doutrina nos diz, né? Eu tenho fé porque sei. Não é porque eu acredito, é porque sei. Então o reino da natureza foi criado desta forma para nos albergar. Reino mineral, vegetal e animal. Hominal. Então, o que acontece nesse campo aqui? Nós temos os seres orgânicos e os seres inorgânicos na questão da matéria, que forma todas as coisas, e inclusive os seres vivos. Nós que estamos num corpo vivo, é formado o nosso corpo de todo aquele material.
Os inorgânicos não são adeptos ou não estão aptos a receber a vida. Os seres orgânicos, sim, componentes necessários para se criar determinadas energias, inclusive a chamada energia vital. Os seres vivos, eles se compõem de energia vital e necessita naturalmente da matéria orgânica. Então, depois nós temos aqui então os 4 reinos, né? Nós não vamos adentrar muito nos 2 primeiros e muito pouco aqui no animal. Vamos ver um pouquinho aqui no hominal, porque nós precisamos nos entender o que é que nós somos, qual a parte que nós somos da natureza. Então é preciso que a gente se conheça um pouco, né? Senão, como é que nós vamos valorizar essa natureza? Como é que a gente vai se comportar diante dela? Muito bem. Nós dissemos aqui no começo que tudo é parte do princípio espiritual e do princípio material. E Deus acima, porque Ele é o Criador. Porque se Deus sempre existiu, porque se Ele não existiu, se tivesse início não seria Deus? Algumas pessoas perguntam, ué, mas se Deus sempre existiu, ou melhor, se o material sempre existiu, por que precisa de Deus para ter criado? Tem gente que fala assim. Os cientistas não acreditam em Deus, porque eles têm a teoria seguinte: tudo sempre existiu, então não precisa ter uma criatura para criar coisa nenhuma, sempre existiu. Acontece que eles esquecem que o material é a criatura e a vida também. O Criador é Deus. Se não existisse Deus, nada existiria. O que seria então? O nada, de nada. Mas como diz no Livro dos Espíritos, né? O nada não existe. Então, Deus sempre existiu, sempre com vontade de criar. Então, as coisas existem desde quando? Uma coisa é certa, Deus é o Criador. A criatura teve um princípio, teve um começo. Mas entendendo que Deus sempre criou, as coisas sempre existiram também. Isso aí é um estudo altamente filosófico, que necessita de reflexões profundas dos chamados filósofos para avançar num assunto que é relativamente simples quando a gente coloca a razão para funcionar. Então essa é a realidade, né? As coisas existem, nós existimos. Qual é a nossa posição em relação às coisas que existem? Né? Qual é o nosso comportamento diante da natureza? Então, né, como nós dissemos, Deus criou o princípio inteligente e houve uma trajetória interessante que nós vamos fazer uma definição aqui, com um termo que talvez não seja muito compreendido, porque é um termo científico, mas nós vamos definir aqui uma coisa assim. O mundo material teve um começo e seguiu sua trajetória. A vida biológica tem um começo e segue a sua trajetória. O ser humano, o ser espiritual, tem uma trajetória, tem um início e segue a sua trajetória. Isso aí é chamado de ontogênese espírita. Não se preocupa com esse nome. Ontogênese é uma palavra que define alguma coisa. Então, nós temos aqui embaixo, aqui, ó, a teoria espírita da criação dos seres revela o processo evolutivo a partir do reino mineral até o reino nominal. E isso é interessante, porque a nossa vida, conforme nos diz Leon Denis, que nós vamos daqui a pouco definir, e a doutrina nos esclarece. Nós começamos aqui, né? Também não preocupa com isso não, porque é um dado científico onde a ciência descobriu, né? Se nós pudéssemos quebrar esse copo aqui em milhões e milhões e milhões de pedacinhos, nós vamos encontrar uma pequena partícula menor que se pode definir como átomo. E aqui começa a vida, nesse átomo. Por que começa a vida? Porque ele é um elemento energético. Ele é um elemento energético. A vida começa com um elemento de energia. Então, dois desses aqui, eles interagem um com o outro, tem uma certa energia interando um com o outro, chamada energia de atração ou energia de repulsão.
Isto é sinal de vida, tá? E é a partir daí que isso vai alterando e vai evoluindo até a formação e a condição adequada para a própria vida. E é o ser espiritual vivendo na natureza para que um dia se torne arcanjo, ou anjo, ou mundo, ou espírito purificado. Então, veja bem, ontogênese espírita é esse processo, é essa trajetória que ele passa, ele começa no reino mineral, né? E vai até o reino hominal, através do caminho. Então ele vai do reino mineral, reino vegetal, reino animal, e o reino hominal, que é o reino do ser espiritual. É porque o espírito é ser humano. O espírito com os atributos da alma é ser humano. Porque os outros animais, os outros seres, eles também têm. Eles também têm lá uma energia que os move, que na relação com o espírito que somos, eles são princípio espiritual. Que também vai se envolver num processo de desenvolvimento, né? Vai evoluir e vai chegar. Porque olha o que nos diz Leon Denis. A alma dorme na pedra, reino mineral, sonha no vegetal, reino vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Essa é a ontogênese do espírito. É o processo de evolução que dá ao ser espiritual a partir do átomo, do ser no mundo, né, no reino mineral. Ok, então avançando aqui, e aí nós temos aqui interessante, ó. Então, nós temos em nós, no corpo físico, uma herança de todos estes reinos. Daí o motivo de nós termos passado por eles. Nós precisávamos, o ser espiritual, para desenvolver as suas potencialidades na Terra, ele precisa passar por estes reinos, porque ele vai ter sensibilização, ele vai ter conquista na formação física que acolhe o espírito. Olha que interessante, então, tem o reino hominal, o ser humano tem tudo que ele conseguiu nas experiências nos reinos anteriores. E já nós vamos dizer como isso é uma coisa coerente e lógica. Domina todas as outras classes por sua inteligência. O que caracteriza o ser humano, que é o espírito, é principalmente a sua condição de inteligência. Porque nós temos outros atributos, né? Pensamento, vontade, raciocínio e livre arbítrio. Esta é a ferramenta maior que nos direciona. Nós vivemos de escolhas, mas antes de escolher, nós aprendemos a fazer as escolhas. Porque esse é o processo de evolução. No processo de evolução, nós vamos aprendendo a fazer escolhas. E quando a gente faz algumas escolhas inadequadas, porque o desenvolvimento não chegou naquele ponto, aí nós nos comprometemos. Aliás, todas as vezes que nós utilizamos o livre-arbítrio, nós estamos comprometidos com o nosso ato. Seja a nosso favor, ou seja para nos orientar, para nos corrigir. Porque somente nós podemos responder pelos nossos atos. Não existe aquela questão de que alguém paga por alguém. Os inocentes pagam para os pecadores. Não existe. Isso não está nos projetos divinos. Cada um de nós responde pelos nossos atos. Mas isso é importante e fundamental, porque nós precisamos de tomar iniciativas. Se não fizermos, a gente fica estacionado, parado no processo evolutivo, reencarnando eternamente, o que não é o objetivo da reencarnação, né? A reencarnação são períodos de vivência que nós precisamos como alunos dentro de uma sala de aula. Então nós precisamos avançar, não podemos ficar parados. E veja outras condições interessantes que nós adquirimos ao longo dessa trajetória, dessa ontogênese espiritual.
subindo, escalando os reinos. Consciência de futuro, percepções de coisas extrafísica e principalmente conhecimento de Deus. Porque aqui está uma condição extremamente importante para nos impulsionar. Porque nos diz no Livro dos Espíritos que nós ainda não temos a capacidade de conhecer Deus na sua natureza divina. Nós não temos. Qual é a natureza íntima de Deus? Não temos condição. Aliás, aqui é um outro termo de natureza para entender outra coisa, né? Há uma pergunta lá, eu esqueci o número aqui agora. Nós temos condição de entender a natureza íntima de Deus, os Espíritos? Não temos, porque nos falta, né? Nos falta condições de entendimento. Mas nós sabemos e temos a certeza, temos a lógica que nos diz sobre a existência de Deus. A partir da existência de Deus, o que nos impulsiona? Sabemos dos atributos mínimos de Deus. Nós não conhecemos a natureza íntima de Deus, mas sabemos de alguns atributos. Por exemplo, Deus é infinito amor, justiça e caridade. Se Deus não for infinito amor, se Deus não for infinita justiça, se Deus não for infinita caridade, não é Deus, não é Deus. Mas só esse atributo serve para nos impulsionar na nossa caminhada, porque a partir daí nós vamos ter consciência de futuro, percepção das coisas, inclusive extramateriais. Então, eu tenho consciência de mim, sei que estou numa trajetória de experiência, tenho experiência e conhecimento do passado, embora Deus permita que eu não lembre de todas as coisas, para o meu próprio bem, sei das possibilidades de crescimento no futuro. E isso é uma característica do ser hominal espiritual, né? Então, o princípio inteligente que iniciou a sua trajetória nas primeiras células, porque uma célula é um ser vivo. Ali, ele começou a adquirir experiências importantes que nós herdamos de lá até aqui. Porque tem um detalhe interessante. Na biologia, as ciências médicas nos diz que o nosso corpo, na fecundação, ele se torna um zigoto, né? Chamado de um zigoto, que é a primeira célula que se desdobra e vira em 2, se desdobra e vira em 4, e progressivamente. Praticamente todos os animais, todos os seres têm essa mesma característica. Então, no começo, ninguém disse nós somos gente, ninguém disse nós somos humanos. Então, aquela primeira célula, o ovo que foi fecundado, ele começa a ter a característica das primeiras células. Então, nós trouxemos de lá essa herança que nós vamos dizer assim, ó, na ameba, né, um ser unicelular, adquire os primeiros automativos do tato. O tato que nós temos hoje são compostos de células do passado, que nós herdamos para nos servir de ferramenta hoje. Olha que trabalho grandioso na natureza, qual nós estamos. Depois, como animais aquáticos, adquirimos o olfato. Isto para nos dar as condições do que nós somos hoje. As plantas, o gosto. Que coisa impressionante. Por isso nós tivemos que passar por lá. Olha a lógica. Por isso nós tivemos que iniciar uma vida unicelular. Não como espírito, mas como princípio espiritual. Nos animais aprendemos a linguagem.
Viu a trajetória? Mineral, vegetal, animal. E naturalmente, no processo mais recente, quando então nós fazemos aqui uma comparação, né, dos primeiros seres, no seu processo evolutivo, a partir daqui, né, nós somos considerados já espíritos, seres espirituais, seres humanos. Aqui para trás tem uma trajetória muito grande aqui nesse intervalo aqui, daqueles chamados homos, né? Homos neandertal, Homo sapiens. E aí veio o último deles, Homo sapiens sapiens, que somos nós. E aí alguém pergunta, mas cadê aqueles seres que nós fomos? Sumiu, desapareceu, porque eles perderam a utilidade. Eles foram a transição do animal para o hominal. Tudo na natureza que fecha o seu ciclo desaparece naturalmente. Então veja que interessante, nós tivemos lá nesses reinos adquirindo as experiências e agora nós somos seres espirituais. Então, nas linhas da civilização, o reflexo precede o instinto. Então, antes do animal, os reflexos estão lá. Nas plantas, por exemplo. As plantas não têm instinto, tem um reflexo. Tem umas plantinhas aí que a gente encosta nela, elas se mexem. Visível. Porque a maioria delas, elas sabem, nós estamos tocando nelas. Então elas têm um reflexo do nosso toque. O animal superou esta fase e adquiriu o instinto, que é a condição básica para a existência de todos os seres, porque eles vivem instintivamente e são levados a permanecer existindo, inclusive tomando os devidos cuidados, né, para a sua própria existência. Então nós temos na natureza um ciclo de vidas e mortes normalmente, né? Uns alimentam os outros, mas tem um ciclo que esse ser ele não pode desaparecer. E o instinto leva-o a se defender, a se guarnecer, a se proteger, que é na fase animal. E finalmente, nós adquirimos a inteligência que leva a todas as consequências, né? Da razão e principalmente da responsabilidade. E aqui é que entra a nossa condição na natureza. Porque se nós não nos sentimos responsáveis, porque ainda muitos não sentem, né? Infelizmente, ainda a nossa fase não está em plenitude. Então, que bacana, olha aí, ó. No reino animal, pela atração, né, que nós dissemos, aqui começa a vida. No reino vegetal, a sensação, o animal, o instinto. E o homem, livre-arbítrio, pensamento contínuo e a razão. E como que aconteceu isso? A natureza nos acolheu, nos deu todas as condições para que chegássemos. Olha o compromisso e a responsabilidade que nós temos. Porque a natureza é como Deus construiu uma casa para nós. E de fato foi. Deus construiu a natureza por uns 2 bilhões de anos. 2 a 3 bilhões. Imagine que não tem uma referência correta, mas bem mais provável, 3 bilhões de anos para começar a vida. Preparar um ambiente para nos receber. E nós estamos aí, diz a ciência que nós existimos aí há uns 300 milhões. Mas na nossa consciência, ser civilizado que somos, pouco mais de 50 mil anos. Para se ter uma ideia, as enciclopédias registram as primeiras comunidades de vida social consideradas civilizadas há 10 mil anos. Imagine, 10 mil anos é ali. E nos últimos tempos, quanto progresso nós fizemos, algo extraordinário. Imagine que o homem extrai tudo, quase tudo da natureza para a sua sobrevivência, para a sua subsistência, mas infelizmente tem os excessos. Ele agride a natureza por egoísmo, porque nós estamos nessa fase, né, de evolução, né, quebrando as nossas más tendências pelos vícios naturais, ainda pela ignorância, por não saber, por não conhecer.
Então nós agredimos achando que nós precisamos dessas coisas. E aí nós temos aí os supérfluos, né, que as pessoas normalmente têm, que é tirar de um local muita coisa e faltar pouca coisa para muitos. Tirar muita coisa para poucos, né, e deixar pouca coisa para muitos. Então aí há um desregramento, há um desequilíbrio. E como é que nós vamos superar essa fase? Como é que nós vamos atender André Luiz que fala aqui o nosso comportamento diante da natureza, né? Primeiro, nós sabemos que uma das propostas que a doutrina nos fala, que é o nosso aprimoramento moral, espiritual, de conhecimento e experiência, para nos comportarmos bem diante de uns com os outros e diante da natureza, o Espírito Verdade diz para Kardec: instruí-vos. A instrução que Kardec fala é a necessidade do conhecimento que nós temos para saber lidar com as coisas. Porque o grande problema nosso é não saber lidar com as coisas. Digamos que aí nós temos que criar uma tecnologia de conhecimento para usar aquilo que nós temos à nossa disposição. Então é preciso instruir, é preciso ter conhecimento. A gente sabe que a sabedoria e o amor é fundamental. Porque antes de instruirmos aqui, tem um amai-vos, né? É mais importante o amai-vos? Sim, mas até para amar, nós precisamos conhecer. Amor é um processo de desenvolvimento que nós fazemos em cada um na medida do nosso conhecimento e da nossa elevação moral. Então, se nós nos instruirmos a respeito da natureza, do que é natureza, do significado da natureza, da importância da natureza para a nossa própria existência, nós vamos atender aquilo que é recomendado ao nosso próprio benefício. Então veja bem, na agenda cristã, não tenho certeza se é nesse mesmo capítulo, mas eu achei muito interessante essa passagem, que diz para nós o seguinte: o conhecimento espírita é orientação para a vida essencial e profunda do ser. Nós falamos ali, amai-vos e instruí-vos, porque Kardec, quando fala instrução, ele não se detém apenas em conhecimento de doutrina espírita. Ele fala de instrução de tudo. Até porque o apóstolo Paulo já havia feito, né? Você pode conhecer tudo, mas saiba escolher aquilo que te interessa, aquilo que te convém. Então, muitas das vezes, nós precisamos conhecer muito mais amplamente e extrair do conhecimento aquilo que nos importa. Mas nesta área, sem dúvida nenhuma, a orientação espírita é por excelência. Porque ela tem a proposta de dar ao homem a condição da sua elevação, do seu processo de elevação espiritual, que depende das atitudes, das ações no bem. E aí, sem dúvida nenhuma, nós temos o Evangelho de Jesus para deixar bem claro essa situação. Então, claro que a evolução é lei para todas as criaturas. A evolução, lei para todas as criaturas. Mas o Espiritismo intervém no plano da consciência, ditando normas de comportamento. Ditando normas. E aí a gente lembra, fantástico, né? Terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis divinas e natural. E aí a gente lembra também que os Espíritos falam, a lei divina e natural, que é a lei de Deus, é tudo que o homem precisa para ser feliz. É tudo. E o homem só se torna infeliz quando se afasta dela. E o Espiritismo tem como foco exatamente esse conhecimento desta lei. Então, ditando normas suscetíveis de traçar caminhos retos à ascensão da alma, sem necessidade de aventuras nos labirintos das ilusões, inclusive, né? Se nós não quisermos enfrentar os sofrimentos, nós nos adequamos à lei
porque é tudo que nós precisamos para ser felizes. Então, apenas esse slide para dizer para nós que a natureza tem também no mundo espiritual. A natureza, ela existe para dar ao ser espiritual as condições que ele necessita. O mundo espiritual também tem natureza. E a verdadeira natureza é lá. Por que nós trouxemos essa passagem que ela não tem muito a ver com o texto? Porque, veja bem, as leis funcionam lá também. Imagine que nós temos as leis divinas e naturais à nossa disposição aqui, quando encarnados. Certamente nós teremos lá também. E só para lembrar, Jesus, que é o responsável por todas essas coisas pelo seu rebanho, veio das dimensões elevadas, trazendo o seu conhecimento de bilhões e bilhões de anos para nós aqui na Terra. Então, quando ele trouxe para nós aqui, já existia lá. Ele não poderia ter inventado aqui e depois levado para lá, porque lá é o principal. Então, quando nós não adentramos nesse processo, o que acontece? A gente fica enfermo. As doenças tomam conta. Doenças do espírito, que sem dúvida, quando encarnados, reflete no físico. Quando nós nos desequilibramos e nós não nos sintonizamos, nos harmonizamos com a natureza, nós não ficamos muito bem. Não ficamos muito bem. E em face disto, poderemos até complicar um pouco mais, né? Porque o que nós estamos vendo as pessoas fazerem com a natureza, e a gente de vez em quando também, faz algumas coisinhas. O que nós estamos fazendo com nós mesmos? Dor e sofrimento. Resultado das nossas escolhas indevidas. E as consequências são inevitáveis. Plantou limão, vai colher limão. Se souber fazer uma limonada, já melhora um pouco. É o que se planta que se colhe. E é interessante, esta lei é infalível. Ninguém jamais plantou uva e colheu laranja. Resultado que a própria natureza nos ensina a escolher as coisas. Olha, você quer escolher isso? Tudo bem. Você sabe da consequência? Não sabe? Então aprenda, porque você será alvo de sofrimento e dor e consequências, se você estiver equivocado. Por isso, essa trajetória que nós fizemos desde as células, as primeiras células, trazendo as sensibilidades necessárias, a tocar em nós, chamar atenção para a nossa conduta, reflete aqui na capacidade que nós temos das nossas escolhas. Então, imagine o seguinte: como colaborar então com a natureza? Qual é o comportamento que nós devemos ter com a natureza? Como é que nós enxergamos a natureza diante de nós? Ou melhor, a natureza que nos acolhe. As coisas hoje estão tanto divulgadas e com simplicidade, os menores gestos já contribuímos bastante. Porque se nós não podemos plantar árvores todo dia, se nós não podemos ter uma participação mais ativa na natureza em auxílio aos outros seres, que muitas das vezes a gente vê, e até a gente sabe que existem pessoas que acolhem, Mas existem alguns casos que a gente nem deve interferir. Digamos, a gente vê alguns animais com alguns problemas lá na natureza, mas é um local adequado e não tem interferência física, aconteceu lá no meio ambiente, não precisamos nem interferir. Deixa que a natureza, se o animal tiver que recuperar, ele vai recuperar normalmente. Alguns casos, ao cuidar, piora mais ainda. Claro que tem alguns casos especializados que tem muita gente ajudando, Então, coisas das mais simples que nós utilizamos todos os dias, se nós preservarmos, se nós cuidarmos, nós vamos estar diante da natureza fazendo o nosso papel. Porque, como nos disse aqui o apóstolo Paulo, nós somos colaboradores de Deus.
Colaborar com Deus tem um significado muito amplo, né? Claro, pode fazer um estudo aqui de um mês inteiro para falar sobre um assunto deste, mas resume o nosso comportamento diante da natureza, diante de uns dos outros. Então veja bem, economizar, descartar com sabedoria, isso é coisa muito relativamente simples, embora muitas pessoas nem tomem o devido cuidado. Água, energia, alimento. Hoje nós estamos vivendo um problema gravíssimo, que é a questão das embalagens, né? Semana passada, a gente sempre quando vai no supermercado, a gente vê, é tanta embalagem de plástico. Fazem bolinhos deste tamaninho. O bolinho custa R$2, a embalagem custa R$1, talvez. 50 centavos. Trilhões e trilhões, para onde vai isso? Eu acho até que o problema não está em utilizar esses materiais, mas o destino que se deve dar. Né? Você vai ali no supermercado, você compra lá uma garrafinha de refrigerante desse tamaninho, R$1,50. Parece que só a garrafinha, com a tecnologia que usa, custa mais de R$1. E a gente vê, poxa vida, mas uma garrafinha para vender um pouquinho de líquido, e onde é que vai isto? Se isso não for bem canalizado. Então, na verdade, não é que condena-se o uso dessas coisas, mas como proceder, destinar, descartar com sabedoria. E nós estamos falando isso na convivência nossa, né? Nós estamos aqui em comunidade, nos comportamos em comunidade, nas cidades. No campo já tem outras particularidades, tem outros hábitos, mas o nosso grande problema hoje é o uso inadequado nas nossas cidades, né? Um dia desse nós vimos uma reportagem numa praia de mar, a quantidade de garrafas e entulhos desaparecia no horizonte. Falei, gente, será que não há uma maneira de recolher essas coisas e dar uma destinação, né? Então, descartar com sabedoria. Isto é uma coisa que a gente, às vezes a gente sabe, né? A gente sabe, né? Está precisando aplicar. Então, aumentar nossa consciência universal, evitar poluição mental. Olha que interessante, nós às vezes nos preocupamos com a poluição do ambiente, mas nós podemos agredir a natureza com a nossa poluição mental, porque aliás nós entramos no campo espiritual, né? Quando a nossa poluição mental vem à tona, nós entramos no campo espiritual. Imagine que isso com certeza vai refletir na natureza física. É porque a natureza reflete em nós, mas nós também refletimos na natureza. Poluição mental. Naturalmente, bons pensamentos, boas ações, nós nos enquadramos na condição importante para lidar para o bem, né? Reciclar ideias e atitudes, reforma íntima. Por isso nós trouxemos a ideia de natureza no mundo espiritual, porque essas condições certamente nós encontraremos no mundo espiritual, né? E lá, esse comportamento nosso também vai fazer consequências. Então, se nós não aprendemos aqui, nós que estamos encarnados aqui, para viver as experiências, para aprender esses processos, não fazemos aqui, imagine quando a gente volta para lá. Aí, nós vamos entrar num processo reeducativo, entra no plano das nossas necessidades de reencarnação, no processo reencarnatório. Vamos ficar lá nas escolinhas por quanto tempo, gente? 200 anos, 300 anos, para ter uma chance para voltar de novo? Porque a média é essa mesmo, é 150 anos. Diz o Divaldo nas suas palestras que a fila lá está enorme. Mas a nossa vida aqui nos mostra que normalmente a gente só reencarna depois de 100 anos, 150 anos. E vou contar uma historinha para vocês bem rapidinho. Um amigo nosso que desencarnou, teve uns problemas de saúde,
teve problema com bebida e consequências desagradáveis, né? Adquiriu algumas condições de enfermidades e achamos, a gente não faz um julgamento, mas que ele tenha desencarnado um pouquinho mais cedo. E os familiares tiveram contato com ele, e o que ele falou? Queria voltar. Com todas as dificuldades, com todas as lutas que ele passou, ele deixou claro que queria voltar. Por diversos motivos, e um deles, inclusive, para recuperar o tempo perdido. Com certeza. E será que isso acontece só com alguns? Conosco também poderá acontecer tranquilamente. Então nós temos uma destinação aqui na Terra, nós temos uma missão a cuidar, uma tarefa a realizar, e às vezes a gente não entende esses processos, a gente não conhece, as pessoas às vezes não entendem o objetivo da vida e perde as reais condições de progresso, de melhoria. Como é inevitável deixar aqui, né, o físico que nos dá a oportunidade e voltar para o plano espiritual, poderá acontecer que a gente sente falta dessas coisas. Então, o que a gente pode concluir aqui? Produzir, usar e jogar fora. A natureza está à nossa disposição. Sem ela, o organismo com certeza não existiria e nem poderia existir. Nós retiramos tudo da natureza. O ar que nós respiramos, as energias que nós não percebemos, que vêm do sol, as energias que vêm do plano espiritual, que não é só do sol. Se nós só fôssemos viver dependendo só de alimento físico, não tem condição. Mas sem o alimento físico também, não conseguimos. E onde que nós retiramos essas condições? Da natureza. Né? Então, inclusive, na nossa condição de civilizados, nós ajudamos a própria natureza quando nós plantamos, quando nós cuidamos do próprio alimento. Porque no passado a gente caçava, colhia da natureza. Mas naquele tempo nós éramos poucos habitantes da Terra. A Terra veio com um número muito maior, então há necessidade, né, de ajudar a natureza cultivando o próprio alimento da natureza. Mas sem ela, onde é que nós iríamos cultivar? Usar com sabedoria e descartar aquilo que a gente não necessita de modo adequado. E aí o que a gente está fazendo? Descartando de qualquer jeito, perdendo bilhões de toneladas de alimento por ano, gente morrendo de fome, porque uns excedem nessa colheita, falta para quem precisa e depois joga fora. Uma pesquisa mostra nos mercados, todo dia são toneladas de alimento jogado fora. É um aviso, é uma alertiva, né? Que muitos às vezes não dão muita atenção, mas nós precisamos saber disso, pelo menos cuidar da nossa parte. Porque se nós cuidarmos de cada um de nós, da nossa parte, nós fazemos o mínimo necessário para contribuir como cooperadores de Deus. Não é? Produzir e usar sem desperdício o recurso, como nós dissemos, muitas das vezes nós estamos, né, utilizando em excesso, colhendo em excesso e deixando de usar adequadamente. Inclusive tem uma coisa muito complicada do ser humano, né? Quando ele produz muito, sobra, sem estragar, ele joga fora, para manter um padrão financeiro. Imagine que nós ainda temos muito que aprender, né? Porque essas coisas que jogam não poderiam ser destinadas a algumas ONGs, não é sair dando pela rua todo mundo, mas destinar para certas organizações, porque senão vulgariza, né? Você já pensou? Os supermercados mantendo banca na rua para todo mundo ir lá buscar e tudo mais, pode até causar uma certa desordem. Mas muito alimento que sobra, alimento bom, não é estragado. É jogado fora para balancear o preço de mercado. Enfim, não se trata de crítica, né? Mas uma destinação desses alimentos para certas organizações poderia ser bem mais útil, né? Poderia ser bem mais útil. Então,
o planeta do futuro depende do que fazemos agora. Na verdade, é uma meia-verdade, né? Que o planeta não depende de nós para nada. A natureza não precisa de nós. Mas como cooperadores, como co-criadores, nós podemos contribuir. E essa contribuição é a parte que nos toca. Ao ver a natureza exuberante, no mínimo, nós temos que agradecer a Deus e não interferir para não modificar o cenário. Mas em alguma coisa, a nossa inteligência nos diz para manter certos controles. Então, nós entendemos que André Luiz nos chama ali diversos pontos, nos chamando a atenção para esse comportamento, né? Porque, de fato, a natureza é a casa que nos acolhe. A natureza tem tudo que nós precisamos. Nós só acrescentamos alguma coisa, porque na nossa busca de evolução, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos, nós criamos necessidades, às vezes desnecessárias e inexistentes. Nós criamos, mas ela serve de impulso de evolução. Então, hoje nós temos coisas aqui, por exemplo, que a gente até se torna dependente delas, né? Dentre outras coisas, a gente se torna dependente. Mas antes não existia isso aí, nós estávamos vivendo. Mas essa tecnologia que nos impulsiona a criar necessidades, sendo controlada, serve para ampliar a nossa inteligência, porque nós estamos aplicando a inteligência. E a gente imagina que essa inteligência foi nos dada para ser desenvolvida em nosso próprio benefício. No campo da ciência, por exemplo, nós poderíamos mostrar diversos exemplos do avanço da tecnologia na ciência a nosso benefício. Nós continuamos recebendo ou tendo enfermidades, né? Continuamos desencarnando doentes, como em todos os tempos aconteceram. Mas nós temos modificado um cenário tão importante, porque no passado, uma vida média desde os tempos dos homens das cavernas, quem chegasse a 30 anos, é no máximo. Então Deus nos deu a inteligência para ampliar isso que está aí, porque quanto mais tempo nós ficamos na escola, mais aprendemos. Isso não é uma coisa assim, inventada inutilmente. Vai chegar um dia que nós vamos viver muito mais tempo, porque nós vamos precisar de mais conhecimento. E a natureza que nos alberga é praticamente tudo, né, que está provido por Deus para a nossa desenvolvimento. Então, naturalmente, essa questão de supérfluo é relativo, né? Algumas pessoas hoje precisam de helicópteros para trabalhar. Está errado? Não. É excesso? Não sei, mas ele precisa de trabalhar. Outros vão a pé mesmo, cada um na sua necessidade. Então, quando a gente vai na natureza, extrai da natureza aquilo que nós precisamos, nós estamos harmonizados com a natureza. Mas se ultrapassa as necessidades reais e prejudica o outro que tem as suas necessidades que não estão sendo atendidas, como é que está a nossa situação diante da natureza, né? Então, meus queridos irmãos, a ideia era trazer isso aí, conscientização, aprimoramento da nossa conduta, melhorar os nossos hábitos, né? Porque a nossa conduta depende dos nossos hábitos. Na medida que nós vamos aprimorando os nossos hábitos, nós vamos nos tornando mais educados, porque no fundo, tudo é uma questão de educação. E como diz Kardec, né? Não aquela educação na escola, não a educação nos livros, mas a educação moral. Porque esta é a grande virtude que o espírito adquire para a sua elevação aos planos maiores. Muito obrigado pela paciência de todos, pela atenção. Passamos a palavra para o nosso irmão. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.